Olha, vamos voltar a falar de previsão do tempo. Isso porque ontem, como eu falei, um forte temporal atingiu as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A ventania ela deixou um rastro de destruição, feridos e, infelizmente, pessoas também morreram. Eu chamo o meteorologista e consultor climático Francisco de Assis para explicar para a gente o que pode ter provocado esses temporais no Sudeste. Francisco, muito obrigado por participar com a gente. Um detalhe que chama a atenção é de que não necessariamente somente o El Niño foi responsável por essas ventanias, é verdade? Exatamente, não é responder, não pode atribuir isso direto ao Ninho. Boa tarde, você que nos assiste aí do Metrópolis. Pois é, a frente fria que estava na região sul, né, ela foi sumir de uma maneira muito rápida, subiu de uma maneira muito rápida e foi passando ali por Paraná, pegando também São Paulo até o Rio de Janeiro, né? E aí, como a região já estava mais quente, bem mais quente, né? Veio a frente fria com a massa de ar frio, causou um forte contraste de temperatura, muito intenso. Por exemplo, São Paulo, ontem à tarde, por volta de 13 horas da tarde, estava 30 graus. Quando foi uma hora depois, uma hora e pouco, mais ou menos 14 horas, 14h30, a temperatura despencou para 16 graus, deu uma diferença de 14 graus. Isso é uma intensidade grande, né, alta, vamos dizer assim, elevada, em um curto período de tempo, de uma hora e pouco, né? 14 graus de diferença de temperatura ocorre de um dia para o outro, não somente em uma hora assim. Por isso que realmente causou esses ventos fortes ali, como já estava previsto pelo modelo de previsão do IMET, né? De ter ventos fortes na costa de São Paulo e também até Rio de Janeiro, chegando também até o Espírito Santo, como já ocorreu hoje também ventos fortes lá. Ali no litoral de São Paulo, pegou desde o litoral norte até o litoral sul, com ventos intensos, né, na faixa de 80 km por hora. Algumas localidades o vento chegou até 100 km por hora, como ali na região, mais ou menos de Bertioga com Santos, né? E também no Rio de Janeiro, os ventos foram muitos locais, ventos de 90 a 100 km por hora, ventos intensos também. Normalmente, as frentes frias chegam, causa aqueles temporais de maneira rápida, né? Mas não causa vento forte com essa intensidade toda assim, não. E também muitas regiões como foi essa, dessa maneira, né? Exatamente, isso é um padrão que está acontecendo, né, agora no período de verão, talvez associado já com uma certa contribuição do fenômeno climático El Niño. Volta a você aí. Então quer dizer que a gente pode pensar que há uma preocupação maior para os meses que vão vindo? Realmente pode haver aí uma situação mais grave envolvendo também o El Niño? Pelos meses pela frente, né, o El Niño deve intensificar ainda agora durante a primavera, especialmente agora de setembro a dezembro, né? Aí a gente pode ter mais condições de chuvas intensas com maior frequência aí dos temporais também, pegando na região sul e, por vezes, também chegando à região sudeste, né? A região sul que deve sofrer mais ali é Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como vem sofrendo já nas últimas 3 semanas, por aí assim, né? Tanto que houve também essa semana aquele tornado com muitos temporais também no Rio Grande do Sul, chuvas intensas, volume de chuvas em 2 dias chover a climatologia praticamente de 2 meses do mês de julho, né? Como tem ocorrido no Rio Grande do Sul, ocorreu também há 15 dias atrás, e também aqueles temporais que ocorreram também no interior de São Paulo, né, especialmente ali Ribeirão Preto, né, com ventos muito violentos, ventos fortes também em várias regiões. Essas situações devem ainda, vamos dizer assim, ter repetições pela frente, com chegada de frentes frias na região, até durante a chegada da primavera, aí, quando estabelecer mais um pouco as temperaturas na região. E também a primavera, num período de El Niño forte, é quando indica também chuvas mais intensas ali para o Rio Grande do Sul, especialmente a parte central norte do estado, também parte de Santa Catarina. Volta a você aí. Eu tenho uma pergunta pessoal. Antes da gente entrar ao vivo, eu dei uma crise de tosse, porque a secura em Brasília já está tomando conta. Para você ter ideia, tem matéria hoje no portal Metrópolis, que é um alerta do IMET, um alerta laranja aqui no DF. A umidade pode ter chegado Exato. aí a 12% aqui no Distrito Federal. A pergunta que eu te faço é, o El Niño, ele pode influenciar nessa secura, nessa umidade baixa em Brasília e tornar a situação desse ano mais grave?
Ó, a umidade no centro do Brasil, na período de estiagem, nessa época do ano, pegando Distrito Federal, Brasília, ela é sempre baixa, né? No período da estiagem agora. Não é contribuição do El Niño. O que pode acontecer é do El Niño causar temperaturas mais elevadas, temperaturas mais altas pela frente, né? Isso lá para setembro até novembro, e aí também ter a baixa umidade do ar se estendendo mais pela frente também, né? Aí pode ser uma certa contribuição do El Niño a essa situação. Com você. Se prepare para essa seca que deve acontecer esse ano, porque já está difícil. Estou falando para você, eu tive uma crise de tosse, ainda bem que o pessoal aqui do Metrópolis cortou a cena, que foi feia, porque a umidade já está baixa. Mas é isso, temos que esperar que as coisas melhores, comprar um umidificador de ar e, no caso aí dos outros estados, a gente vai ficar acompanhando. Agradeço pela tua participação aqui no Agora Metrópolis. No momento agora, a umidade do ar está 20% aqui em Brasília, né? No momento. Então, ela deve chegar por volta aí, ainda mais tarde, volta a 17%. Mas outra notícia razoavelmente até boa, né? É que no período de estiagem agora, o El Niño faz com que haja algumas chuvas. Então, provavelmente a gente vai ter algumas chuvas em agosto e vai ter algumas chuvas também em setembro, né? Mas mesmo assim, com altas temperaturas, faz com que a umidade baixe de uma maneira mais rápida também logo após essas chuvas. Assis, muito obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Obrigado a você, um abraço. Olha, mais um break.